4 ministros do Supremo Tribunal Federal já votaram a favor da restrição do foro privilegiado, mas o julgamento acabou sendo interrompido. A repórter Yara Balduino tem os detalhes. Boa noite, Yara. Boa noite, Manuela. Boa noite, Pedro. Pois é, o julgamento começou ontem e não tem data para terminar. Isso porque o ministro Alexandre de Moraes pediu vista do processo. Até agora, 4 ministros votaram. O relator, Luiz Roberto Barroso, que votou ontem, e hoje votaram o ministro Marco Aurélio Mello, Rosa Weber e Carmen Lúcia. Todos acompanharam o voto do relator. Para que a restrição do foro privilegiado seja aprovada no Supremo Tribunal Federal, é preciso o voto de 6 dos 11 ministros. Vamos ver como foi o julgamento. O primeiro-ministro a falar foi Alexandre de Moraes, que pediu vista do processo, ou seja, mais tempo para analisar a ação. Antes do pedido, ele afirmou que não existem evidências de que o benefício do foro privilegiado esteja associado à impunidade. Essa afirmação é de que a existência de foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal acaba gerando impunidade, acaba ampliando a impunidade, não só, eu volto a insistir, não só não há nenhuma comprovação estatística, sociológica, empírica, mas acaba por ofender e desonrar a própria história do Supremo Tribunal Federal. O argumento foi contestado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Se não assegurasse ou impunidade, ou pelo menos menos celeridade, não haveria essa disputa por ficar em cargos que têm foro no Supremo. E basta abrir os jornais para saber que manter a jurisdição do Supremo é uma bênção, porque supõe-se, a meu ver, com acerto, que a jurisdição de primeiro grau vai ser mais ágil. 3 ministros já adiantaram o voto: Carmen Lúcia, Rosa Weber e Marco Aurélio Mello. Todos acompanharam o relator Luiz Roberto Barroso pela restrição do foro privilegiado. Marco Aurélio, porém, defendeu que caso uma autoridade com prerrogativa de foro perca o mandato, o processo desceria automaticamente para a primeira instância. Barroso defende que, nesse caso, o processo continue no Supremo. Se a maioria dos ministros decidir pela restrição do foro privilegiado, autoridades que têm direito ao benefício vão ser julgadas pela primeira instância em caso de crimes cometidos antes do mandato ou que não tenham relação com o cargo exercido. Hoje, esse julgamento é feito por instâncias superiores da Justiça, como o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Ontem, o Senado também aprovou uma proposta de emenda à Constituição que muda as regras em relação ao foro privilegiado. Se aprovada também na Câmara dos Deputados, a PEC acaba com o foro privilegiado em caso de crime comum para todas as autoridades. A exceção é para os chefes dos 3 poderes, presidente e vice-presidente da República e os presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. A proposta, porém, manteve o artigo que diz que os parlamentares só podem ser presos após julgamento do último recurso no Supremo, exceto em caso de flagrante ou crime inafiançável. Pois é, e mais tarde, depois da sessão, o ministro Luiz Roberto Barroso falou justamente sobre essa PEC do Senado. Ele disse que a votação da proposta no Congresso não invalida o julgamento aqui no Supremo, porque, segundo o ministro, o Congresso está decidindo quem tem direito ao foro privilegiado e o Supremo está decidindo em que casos essas pessoas que teriam direito ao foro privilegiado poderiam usar a prerrogativa. Por isso, segundo ele, os 2 julgamentos são complementares. Manuela, Pedro. Obrigada, Yara.